Saudações, comunidade escolar, e saudações a vocês, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável, do aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável. Unidade curricular 2, projeto Casa Sustentável. E para vocês que não se lembram de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A em Libras, daí você puxa o olho aqui com o dedão no final. Uso óculos de armação preta e hoje visto uma camiseta verde, calça jeans e sapatênis marrom. Tá? Também quero dar as boas-vindas e agradecer ao pessoal da equipe de Libras, que sempre nos auxilia aqui na nossa aula. E hoje eu estou com a Natália e a Amanda. Muito obrigado e sejam bem-vindas. E também quero agradecer a todas as equipes que tornam possível essa aula ser realizada e chegar até vocês aí com a mais alta qualidade de som e imagem. E antes de mais nada, para começar essa aula aqui, né, eu participei agora há pouco aí do ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, né? Então, eu vou estar aqui falando aqui, eu já falei para vocês nas aulas anteriores, mas estou reforçando agora, né? Das nossas boas práticas, né? Aqui, os professores dos 4 componentes aqui desse nosso aprofundamento dessa unidade curricular, né? Nós estamos curiosos e estamos querendo saber, fazendo um convite para vocês, estarem mostrando o que vocês estão fazendo aí na sua escola, tá? E aí, vocês podem se inscrever pelo QR Code, é um formulário bem rapidinho, que é nosso primeiro contato, e a gente vai estar entrando em contato com vocês aí via e-mail, né? Porque a gente está com problema de espaço na nuvem, né? E só que alguns professores, conversando comigo aqui, eles estão perguntando o que se pode ser feito, tá? Então, o que eu vou estar apresentando para vocês, vou falar para mim a minha experiência e o que vocês podem estar apresentando aí nessas boas práticas, tá? Então aqui, nesse nosso componente curricular, que vocês podem ver que está alinhado com os outros 3 componentes curriculares, né? Aqui eu vou estar apresentando para vocês, a partir aí da atividade 4, né? A planta baixa de uma casa, então eu vou estar mostrando para vocês escalas, vou estar trabalhando com papel quadriculado, vou estar trabalhando com figuras geométricas, né? Material de desenho geométrico, para depois eu montar uma maquete. Tá? Então, esse aqui é o plano que eu tracei aqui para esse nosso aprofundamento. Tudo bem? Só que aí na escola de vocês, vocês podem estar fazendo um outro projeto. Por exemplo, se vocês estão um pouco mais adiantados e fizeram, por exemplo, uma horta aí na sua escola, fazendo uma cisterna para captação da água da chuva, todas essas coisas, também pode, né? Não estou falando que tem que ser exatamente o que está sendo passado, né? Mas adaptações para a realidade da sua escola, tá? Então, por exemplo, estamos ao início do quarto bimestre, o tempo é curto, vocês podem pedir produções textuais. Então, por exemplo, aqui, né, no nosso componente, eu passei vários exemplos de construções sustentáveis, né? E os passos que devem ser seguidos para alcançar essa construção sustentável. Então, você pode armar grupos, né, fazer grupos, e o grupo redigir aí uma descrição, uma descrição mesmo de uma construção que pretendem fazer, né? Então, pega todos os conhecimentos que aprenderam em hábitos sustentáveis com a professora Eveline, eficiência energética com a professora Viviane, recursos e sustentabilidades com a professora Ediana, e pode colocar nessa construção. E aí vocês escrevem, o grupo pode escrever o projeto que pretende fazer e como executar, utilizando os conhecimentos que foram captados nos 4 componentes curriculares. Por exemplo, se a sua escola tem pessoas que têm facilidade com desenhos, fazer desenhos de planta baixa, de um projeto, de uma casa, de uma edificação, e que vai aparecer aí os conhecimentos dos 4 componentes, também pode ser, né? Eu vou estar daqui a pouco mostrando para vocês as plantas baixas, os cortes, as vistas arquitetônicas, né? Ensinar a desenhar com perspectiva, né? E depois
depois montar, eu vou estar mostrando para vocês também a minha maquete, né? E caso vocês tenham mais facilidade com trabalhos manuais, eu já tinha deixado essa sugestão anteriormente, mas vocês podem fazer maquetes, né, de construções que são construções sustentáveis, né? E que vocês podem estar fazendo também um grande feirão, né? Então, e faz a inscrição pelo QR Code, né? Que a gente vai entrar em contato e aí a gente vai estar orientando aí para vocês, né? No nosso contato. Orientando como proceder para participar aqui das boas práticas que serão apresentadas aqui nas aulas desse aprofundamento. Tudo bem? Então agora, sem mais delongas, vamos ver o que a gente tem para hoje, né? Hoje eu vou estar falando aí do projeto fotovoltaico, tá? Então, para fazer esse projeto fotovoltaico, não é, eu vou pegar e vou colocar conforme eu desejo. Não, tem umas continhas aí que precisa fazer, mas as continhas eu deixei só para o momento de interação, tá ok? Então vamos lá. O Unidade Curricular 2, Projeto Casa Sustentável, e eu me baseei no mapa, tá? A habilidade continua sendo a EM IF-MAT 01 e hoje vamos conhecer aí as etapas de um projeto fotovoltaico. Tá? Então, já pega aí o lápis, caneta e borracha, o diário de bordo e a calculadora para fazer algumas continhas, que vai ser no nosso momento de interação, tudo bem? Então, com isso, eu conto com a colaboração e interação de vocês, e se vocês tiveram perdido alguma aula, é só procurar no repositório que elas estão lá, todas do terceiro bimestre aí, e algumas aí já do quarto bimestre. Então vamos lá, a gente viu no nosso último encontro os dados climáticos do bairro de Ares, né, daquela região específica, vimos como é a média de temperatura e pluviosidade, né, e hoje vamos ver os passos de um projeto fotovoltaico, tá? Então vamos nessa aí e eu vou estar mostrando para vocês agora quais são os dois tipos aí de sistemas que existem, tá? Então, os dois tipos de sistemas de projetos fotovoltaicos que existem, né, que eu pesquisei, que eu estudei, é o on-grid e o off-grid, tá? O que seria o on-grid? Né? É o que ocorre na maioria dos casos, onde a construção está ligada à rede elétrica fornecida por uma concessionária e o sistema ficará conectado a essa rede. Ou seja, sabe aquele poste de luz que tem o reloginho que fica mudando e aí veio o cobrador, registra o número lá para emitir a sua conta de luz? Então, para todas as residências, todas as construções que tem esse reloginho, vai ser o on-grid, tá? E então, o off-grid vai ocorrer quando? Quando a construção não estiver ligada à rede elétrica, portanto, o sistema também não estará. Tá? Então, no on-grid, quando a gente põe o sistema do projeto fotovoltaico, ele pode estar ligado aí à rede da concessionária. Né? Quando é off-grid, quer dizer que não chegou os fios de energia elétrica, os postes de luz até o local. Então, ele também, quando for colocado o projeto fotovoltaico na construção, ele também não vai ter ligação aí com a rede. Tudo bem? Então, vamos lá. Para ambos os casos, teremos 3 etapas, porém elas apresentam pequenas modificações entre uma e outra. Então vamos começar pelo on-grid, que é o mais comum, né? A etapa 1 é fazer o cálculo de necessidades para a escolha dos equipamentos. Olha só, e aí eu volto aqui para aquela aula que eu falei da conta de luz. Lembra que a gente pegou uma conta de luz, estudou a conta de luz e viu como eles fazem para calcular o valor que deve ser pago ao final de 30 dias ou 28 dias, que seja? Né? E aí eu falei, olha, anota esse valor aí que é muito importante. E naquela aula eu cheguei à conclusão que o consumo por pessoa de eletricidade foi de 24,8 kWh. Né? Então, quando você estiver fazendo aí o seu projeto para uma construção, né? Você tem uma ideia de quanto uma pessoa vai estar gastando.
né? Vai estar consumindo. E aí você vai pensar, quantas pessoas vão estar utilizando esse edifício aí que eu vou estar projetando? Ah, é uma pessoa? São duas pessoas? São 5 pessoas? São muitas pessoas? E aí você vai ter uma estimativa de quanto de eletricidade você vai precisar por mês. Por isso que é importante saber o valor, né? Estimar o valor para pelo menos uma pessoa, porque daí fica fácil descobrir para o consumo mensal da edificação, dependendo do número de pessoas. Tudo bem? E aí, aqui eu já deixei aqui nessa próxima etapa aqui, né, o seguinte, utilizando a conta de luz para saber o padrão de conexão, então na conta de luz vai falar se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Nossa, professor, o que é isso daí? Né? E aí eu deixo para vocês como pesquisa, mas daí vocês vão ver que tem a ver aí mais com física, né? A atenção, tá? Então, opa! Eu dei spoiler aqui, mas tudo bem, tá? Mas faça uma pesquisa, tá? Vocês vão ver que tem tudo a ver aí com o consumo aí e vai fazer o diferencial aí para o nosso projeto, tá? E calcular a média do consumo dos últimos 12 meses, que foi o que a gente fez, que eu falei para vocês naquela aula de conta de energia elétrica. Observação, nós temos essa atividade realizada e que ela ocorreu dia 9 de setembro. Então, se você não assistiu essa aula, pode ir lá no repositório 9 de setembro, que ela está lá e aí você pode, já com o seu diário de bordo em mãos, anotar os valores importantes. Tá? Então, continuando aqui, com a média de consumo estimado, o projeto do sistema deve ser baseado sob o ponto de vista técnico e econômico, dentro das necessidades do consumidor, tá? Mas lembrando a todos, isso é uma estimativa, tá? Eu não sei se a construção, a residência que foi medido, foi tirada essas médias, já é uma coisa mais voltada para a sustentabilidade, né? Então, eu não sei se ele se tinha janelas grandes, né, para entrar mais luz. Então, quando a gente está fazendo o nosso projeto, né, e já que estamos fazendo um projeto de uma obra sustentável, a gente tem que pensar nos 9 passos da construção sustentável, que foi o que foi dito lá na atividade 1. Tá bom? E na atividade 1 foi dado dicas também para economizar energia, né? Então utilizar mais os recursos naturais, tá? Então talvez o valor estimado, por isso que é estimado, então é um previsto, mas pode ser menos ou mais, né? Então é por isso que é importante vocês terem essa ideia e fazer esse estudo, porque se na construção que você quer colocar tiver janelas amplas, já ajuda a economizar também a energia, né? Então, continuando. Na etapa 2, a inspeção técnica da unidade consumidora. Nesta etapa, ocorre a análise do local, a coordenada geográfica do local, o exame da face da instalação e a angulação ideal, tanto no telhado quanto no solo. Então, o que acontece? Quando eu vou colocar placas fotovoltaicas, eu posso colocar tanto elas no telhado, na parte de cima da casa, quanto no chão. E aí tudo vai depender desse estudo aí. Em qual local seria mais adequado? Será que é no telhado da casa, em cima da casa, ou no chão, no solo, né? Que aproveitaria melhor a luminosidade do sol, tá? Então também tem esse estudo aí para esse projeto. E na etapa 3 é o dimensionamento final. Então o que consiste? Consiste em determinar no projeto a quantidade, os modelos, a potência e a forma de instalação dos módulos fotovoltaicos, assim como um inversor mais adequado ao sistema, as proteções e o cabeamento que serão utilizados na área que ocupará, tá? Então, se vocês forem parar para pensar, desculpa. Se vocês forem parar para pensar, o Brasil está crescendo aí em energia solar, né? E eles necessitam, se vocês forem ver, aquelas fazendas de energia solar são
grandes, né? Mas será que a gente precisa de tudo aquilo lá? Não, aquilo lá é para abastecer cidades, né? E aí você tem que ver, dimensionar o espaço que você tem também com a quantidade de energia que você pretende consumir aí na sua residência, tá? Nessa construção, desculpa, tá? Então, com isso, também tem que ver esse negócio de espaço. Tá? O espaço é importante e vocês vão ver quando a gente começar a pôr a mão na massa, né? Que no papel é uma coisa e na hora da prática é outra. E você vai ver que às vezes vai faltar espaço, às vezes vai sobrar espaço e aí a gente vai fazendo os ajustes necessários. Tudo bem? Então, continuando aqui. Agora eu vou falar do sistema off-grid, tá? Então, na primeira etapa, na etapa 1, assim como no on-grid, temos que estimar o consumo elétrico da edificação. Como ele não está conectado à rede elétrica, não temos um relógio para nos dizer quantos quilowatts são consumidos. Esse fato ocorre geralmente na zona rural, naquelas zonas mais afastadas, né? Só que daí, como é que então eu vou saber quanto de energia eu preciso produzir para estar vivendo naquele local? Então, vocês vão ter que fazer um planejamento melhor aí, um pouco mais trabalhoso, tá? Para estar sabendo calcular ou estimar a quantidade de energia que você vai precisar e com isso escolher o melhor projeto fotovoltaico, tá? E para isso, eu dou aqui a sugestão de fazer uma tabela, né? Então, olha só. Uma ferramenta que pode ajudar a estimar o consumo de energia elétrica é a planilha, né? Ou uma tabela. Nela, colocaremos os equipamentos que a gente pretende colocar na edificação, a tensão desses equipamentos, a quantidade desses equipamentos, a potência unitária. Olha só como é importante saber quanto que vale para cada unidade. A potência total, né, somando todas essas potências unitárias, e o tempo de horas de uso e o consumo diário, né? Então, se a gente conseguir calcular para um dia, a gente consegue calcular para um mês, a gente consegue calcular para um ano, né? Então, olha só, aqui eu deixei exemplos de produtos que geralmente tem em casa e que facilita a nossa vida, né? Então, como por exemplo, como lâmpadas, aspirador, né? E se tá numa zona muito longe, né, que não chega energia elétrica, provavelmente não deve chegar a água e esgoto, né? Então, eles precisam pegar água de algum lugar. Então, aqui eu coloquei uma bomba d'água que o pessoal utiliza para captação de água, né? Só que daí, se vocês forem parar para pensar, existem vários modelos de lâmpadas que tem várias potências diferentes. E vocês devem ter visto aí nos componentes curriculares aí que a melhor, a mais eficiente, que gasta menos energia, é a lâmpada de LED, né? Só que às vezes é mais difícil conseguir uma grande quantidade de lâmpadas de LED por causa do custo, né? Então, vocês devem ter visto vários modelos de lâmpadas que também ele gasta um pouco menos do que a convencional, né? E que também podem suprir aí a necessidade. Então, vocês têm que ver o modelo da lâmpada, quantas lâmpadas eu vou usar. E você tem que saber quantos cômodos da casa têm que ser iluminados, de que forma eles vão ser iluminados. E aí, vocês vão colocar a quantidade de lâmpadas que vocês vão estar utilizando. A potência, quanto que ela vai iluminar, quanto que ela vai puxar de energia elétrica, né? E aí, por exemplo, eu vou precisar de 16 lâmpadas, né? Se cada uma consome 15 watts, por exemplo, né, o consumo total seria de quanto? Né? E aí vocês fazem a conta lá de 16 vezes 15, eu acho que eu falei 15, e aí põe lá na potência total, né? Só que daí, quanto tempo essas lâmpadas vão ficar ligadas? Vão ficar ligadas o dia inteiro? Não, durante o dia não há necessidade, né? É mais durante a noite. Então, quanto tempo vai ser utilizadas diariamente? E aí você pega o valor da potência, multiplica pelo tempo de uso, e aí você pode ter o valor diário aí só das lâmpadas, tá?
E aí tem que ver todos os outros equipamentos que vocês gostariam de estar utilizando. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Avalie positivamente pelo QR Code que aparece na sua tela. Fique conosco aí para a nossa interação e, caso contrário, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.